Vamos falar sobre a época que traz mais stress, mais ansiedade e mais pressão a mulheres que querem perder peso. Estamos a falar da época natalícia. É uma altura onde existe muita tentação, existe muita variedade e tu nunca sabes muito bem o que é que has de escolher. Se calhar vamos escolher este que é mais nutricional, se calhar este não, aquele é melhor evitar, e estás constantemente a pensar o que é que tu podes ou não podes comer, e isto traz-te sempre um sentimento de culpa. É exatamente isso hoje que vamos falar. O meu nome é Filipe Simões. Eu sou a Beatriz Jorge. Meu nome é Ana Alves. E juntos fundámos o Body Mind Fit, um programa que já ajudou mais de 250 mulheres a perderem peso e a manterem esse peso. Tudo através de uma abordagem multidisciplinar de treino, nutrição e terapia. Algo inovador, nunca antes feito. Espero que gostes deste episódio. Até já. A verdade no ICRO é esta, não é o Natal que engorda. Na realidade, quem engorda somos nós. E depois nós colocamos aqui a culpa no Natal, não é? E acabamos por ter uma ideia negativa sobre o Natal, enquanto devia ser exatamente o contrário, não é? Acabamos de colocar aqui esta pressão num evento, mas quem está a falar, por exemplo, do Natal, e agora nós especificamente vamos falar sobre o Natal, mas falamos também de outras situações, jantar fora, não é? Tipo, aniversários. Os fins de semana. Os fins de semana, exatamente, não é? E nós acabamos por estar sempre a culpar e criam algo negativo, que é sempre que isto vem, não é? Porque nós sentimos que, ok, não, eu tenho que socializar, eu tenho que eu quero estar com as pessoas, ok, mas é um fim de semana, mas o fim de semana eu comer, então começamos a culpabilizar cada vez mais este tipo de eventos, e isto cria aqui uma pressão enorme, não é? Portanto, aqui uma ansiedade de quando é que vai ser, portanto, e estamos a entrar agora em dezembro, e já ouvimos isto constantemente, não é? Portanto, e já sabemos que esta fase é sempre aqui muito desta ansiedade que se vai começando a acumular, que é agora já vem jantares de Natal, jantar de Natal da empresa, jantar de Natal do grupo de amigos 1, grupo de amigos 2, grupo de amigos 3 mais afastados, não é? Portanto, há sempre depois isto, não é? E depois vem o Natal, e depois vem a passagem de ano, não é? E, portanto, e a pessoa já começa a acumular aqui toda esta pressão, que leva também drasticamente à pessoa criar aqui um pensamento de tipo 8 ou 80, não é? Tipo 8 ou 80, então pronto, agora eu tenho que tentar, por exemplo, passar o máximo fome possível, restringir-me aqui o máximo, porque depois ali naquele momento, pronto, já vai. Ou então, por exemplo, quando chega a esse momento, olha, já foi, olha, já nem vale a pena, eu recomeço novamente em janeiro. A verdade é que janeiro depois vem. Em janeiro acontece mais qualquer coisa, não, pois eu recomeço novamente em fevereiro. Não, pois eu recomeço novamente. E depois estamos constantemente, não é? Entramos constantemente neste loop. Porquê é que isto acontece, Ana? Olha, Filipe, isto acontece por várias razões. A primeira de todas é uma fuga ao desconforto, ok? Ou seja, porque sempre que eu tenho que fazer escolhas, e eu já disse isto aqui algumas vezes, que quando eu escolho A, B fica para trás. Quando eu escolho B, A fica para trás. Então há sempre uma frustração em qualquer que seja a minha escolha. E as pessoas entram nesta mentalidade do tudo ou nada para não conseguir lidar com o desconforto de hoje eu vou escolher comer, vou jantar fora com os meus amigos e vou escolher comer isto, e depois não conseguem lidar com este medo, com esta dúvida e com esta frustração, que é normal depois de um dia de excessos e que é aquilo que me ajuda a voltar ao meu caminho. Só que uma pessoa não está habituada a lidar com este desconforto, a fuga é o tudo ou nada. Ou eu me porto lindamente e não tenho esta frustração, ou então eu abandono completamente e a frustração também não existe porque eu já desisti. Então este é o primeiro mecanismo. Mas depois também há aqui uma razão que leva as pessoas a adotar esta mentalidade, que tem sobretudo a ver com a insegurança em relação às próprias capacidades. E isto é típico em dezembro, não é? Porque a maior parte das pessoas dão dezembro como perdido. Não é? É como se em dezembro eu fosse uma pessoa completamente diferente do que sou o resto do ano. Em dezembro vale tudo. Vale tudo. É o mês da desforra. E efetivamente isto acontece porque a pessoa duvida das suas próprias capacidades. Há uma insegurança em relação àquilo que ela é capaz de fazer e sobretudo ao poder
de escolher aquilo que quer efetivamente fazer. E depois isto é particularmente acentuado em pessoas perfeccionistas, em que é ou 100 ou 0. Não há o meio termo. E é importante lembrar que a nossa vida acontece no meio, é no equilíbrio. Eu não tenho que escolher tudo ou nada. Hoje eu posso escolher tudo e amanhã eu posso voltar a escolher o nada e vou equilibrando as coisas. Então, se eu tivesse que identificar 3 fatores, eram sem dúvida isto. É uma fuga ao desconforto. Sem dúvida, isso é bom. E Beatriz, o que é que acontece, por exemplo, mesmo no nosso corpo durante esta fase? Primeiro, menos do que aquilo que acham que acontece. Ou seja, existe muito esta ideia de que eu com o dia 24 ou com o dia 25 vou aumentar 3 kg de gordura, por exemplo. E até eu acho que o mais importante aqui é perceber que isso não vai acontecer. Claro que vamos comer comidas mais calóricas, pensando, por exemplo, nas típicas portuguesas, mas mesmo que ignorando isso, vamos comer entradas, vamos comer sobremesas, ou seja, obviamente que vamos comer uma refeição mais calórica, certo? Que por consequência pode ter mais hidratos, pode ter mais sal. O que é que isso vai provocar? Vai provocar, se calhar, um aumento na retenção de líquidos e por isso dá aquela ideia de eu aumentei de peso, eu aumentei a gordura, mas no fundo foi ali uma retenção maior que fizemos. E portanto isso é que é importante perceberem, que não é um aumento de gordura e não são aqueles 2 dias que vão provocar esse aumento de gordura. Porque, como falaste já várias vezes, né, é preciso nós consumirmos cerca de 7.000 calorias a mais daquelas que nós já consumimos diariamente para conseguirmos aumentar 1 quilo. Portanto, nós não fazemos isso também na noite de Natal, nem no dia a seguir. Sim, é um excesso, mas não é um excesso suficiente para me fazer aumentar essa quantidade de gordura. E, portanto, perceber isso e perceber o que é aquele aumento da balança é meio caminho andado para também descomplicar um bocadinho isso e não pôr aquele peso gigante de, oh meu Deus, aumentei 3 quilos. Não, e isso só dizer esta, porque a quantidade de vezes que nós temos que intervir, cada vez que uma pessoa diz, não, eu já engordei, eu fui à balança e a balança já engordei 2 quilos. Não, engordar significa aumentar a gordura. Exato. Naquele caso específico, ela não engordou. O peso aumentou. E é importante nós termos esta distinção, não é? Porque perder peso e perder gordura são 2 coisas totalmente diferentes. E aqui, neste caso, aumentou. Porquê? Porque é exatamente aquilo que estavas a falar, desta retenção de líquidos, não é? E uma coisa que eu acho fundamental, mesmo para as pessoas desconstruírem estas crenças, e aqui é uma à parte, é já que eu me vou pesar depois destes dias de excessos, então eu devo dar ao meu corpo 2 ou 3 dias, mas voltar a pesar-me a seguir, que é para conseguir perceber que efetivamente... Exatamente, ou seja, aquilo praticamente desapareceu, para a pessoa conseguir perceber que aquilo não é um aumento de gordura, é um aumento de peso que voltando à rotina, o meu corpo automaticamente, naturalmente elimina. Exato, e portanto, encarar e ok, vou-me pesar, ok, mas se eu me vou pesar agora, mas também daqui a 3 dias, voltando à rotina, eu também vou pesar, que é para entender exatamente essa diferença. Aliás, por isso é que também nós fazemos isto nos nossos programas, que é, nós não pedimos às nossas alunas para se pesarem uma vez por mês. Quando faz, por exemplo, a fotocomparação ou os prints. Não, nós pedimos elas para tirar 2 vezes por semana para depois tirarmos a média. E depois conseguimos comparar semanas com semanas, porque só assim é que são dados mais... porque é normal o peso da mulher flutuar. Quer dizer, para já é normal pelas flutuações hormonais. E depois já sabemos que nesta fase é a altura onde tendencialmente nós comemos, como tu estavas a dizer bem, comidas com mais hidratos, não é? Com mais sal, sódio, que vai fazer com que acumulemos mais água corporal. Mas ora aí está, a água corporal não significa gordura. Exatamente. E aliás, e só estavas a falar, porque estamos a falar de Natal em específico, mas é a mesma coisa com o fim de semana, as festividades, aniversários, etc. E o peso que elas tiram, por exemplo, 2 vezes por semana, também é muito por isso, porque, ou seja, tirando um no início da semana, um no final, nós conseguimos ver essas mudanças e elas próprias não se pesarem só antes do excesso, mas também depois, e verem como é que o corpo por si só também volta ao estado em que estavam antes e a lidar com esse excesso. Por isso é que, lá está, é importante fazerem essas pesagens, então, no antes e no pós também. Exato, que é para entenderem. Mas isto utilizamos não só na parte do Natal, como por exemplo também numas festas. Sempre, exato. Para entenderem que, ok, de facto não é aqui o bicho-papão, não é? Tipo, não é o problema, não é do Natal, ok? Tipo, é só eu voltar à minha rotina e as coisas voltam exatamente ao normal, não é?
Mas depois também temos aqui a situação de que, ok, isto que nós estamos a falar é de uma situação específica, é ok, se calhar não dá isso, mas há muito esta mentalidade, como nós há pouco estávamos a falar, de que, ok, entramos agora em dezembro, é pá, mas eu agora tenho os jantares disto, tenho os jantares daquilo, e pá, isto é muita coisa, eu não consigo. Isso sim vai ser o problema. Exato. Não é o Natal. Este pensamento. Exatamente. Não é esses jantares, é este pensamento, exatamente. Que é este pensamento que é do género, tipo, ok, agora como vem esta parte, agora vai ser muita coisa, se calhar vou estar agora ao balde e depois volto a apanhar em janeiro. Janeiro não é um bom mês. É, exatamente. É para janeiro, depois toda a gente começa, os ginásios também estão cheios e tal, se calhar não é o melhor mês. Se calhar a seguir. Depois estão constantemente também a adiar, não é? E só para terminar este ponto, as pessoas têm que perceber que o momento ideal para começar é agora. E o momento ideal para começar é aqui na cabeça. Não é uma data, não, é na cabeça. É no momento em que eu digo, já chega, a partir de agora eu vou começar a mudar as coisas. Não, a pessoa não tem que mudar do 8 ao 80. Não tem que mudar tudo. Mas por pequenas coisas e começar com este mindset é fundamental. Permite-me fazer aqui esta parte. Ainda esta semana eu falava com uma das nossas meninas que dizia relativamente aqui à decisão no mês de dezembro. Não? Ai, que dezembro é o pior mês. E eu lembro-me de lhe perguntar, mas porquê, querida, vais deixar de ter dezembros daqui em diante? Ou seja, porquê que é o pior mês? Aliás, é o melhor mês. Porque se eu aprendo a lidar com o difícil, então venham lá os meses todos que eu já estou pronta para lidar com eles. Não, eu vou ter dezembros todos os anos da minha vida, então eu vou adiar para o próximo, porque depois no próximo dezembro vai ficar mais fácil. Ou seja, quando as pessoas perceberem que isto não tem a ver com aquilo que acontece à minha volta, não tem a ver com o meu ambiente, tem a ver com a escolha que eu faço todos os dias em cada fase, então isto torna-se um bocadinho mais fácil e deixamos de arranjar estas desculpas do dezembro, ou do Natal, ou do aniversário. É isso mesmo, é que não deixam de ser desculpas com o nosso cérebro. Pois, mas a verdade é que, porque eu próprio também já pensei assim, e é uma desculpa que nós dizemos tantas vezes na nossa cabeça que parece que que acreditamos e que faz todo o sentido. Não, faz todo o sentido. Não faz sentido nenhum eu começar agora um processo de mudança. Agora é que eu tenho muitos jantares, certo? Então o quê? Então é quando tu tiver tudo perfeito? Quando tiver tudo perfeito é fácil. Não é? Não, nós queremos é tentar. Não é quando há estas situações de dificuldade, agora olha, desiste completamente. E depois volta a apanhar novamente. E depois estamos sempre a chutar o balde e, quer dizer, e quanto mais nestas situações chutamos o balde, pior vai ser para o apanhar. E infelizmente há muitas mulheres com quem eu falo através lá do Instagram e que perguntam e etc. E que muitas delas vêm com esta crença limitadora que é, não, agora se calhar não é o momento ideal. Porquê? Porque a minha vida está um bocado caótica, vou ter muitos jantares, vou ter o Natal, não sei o quê. Que eu digo, não, olha, essa razão que estás a dar para não fazer isto é exatamente a razão pela qual tu deves fazer isto. Porque é exatamente nesta fase onde tu precisas de mais apoio. Porque é exatamente nesta fase que tu vais aprender a lidar com estas fases. Porque senão o que é que vai acontecer? Quando tiver tudo impecável, esta pessoa quer entrar, só quer começar a ter um acompanhamento só quando está tudo tranquilo. Qual é que é o problema disto? Quando está tudo tranquilo, não há dificuldades. Mas esse é mais um reflexo de que o problema são as crenças que a pessoa tem, não é? Que é, porque eu tenho muitos jantares. Então, mas alguma vez vais deixar de ter jantares? Não vais deixar de ter Natal também. Mas as pessoas têm esta crença de que eu vou adotar um estilo de vida saudável e isso implica deixar de ter jantares, aniversários e natais. Ou seja, quando as pessoas percebem que esta é a raiz do problema, é a crença que elas têm em relação ao estilo de vida saudável, e conseguirem começar a perceber que o estilo de vida saudável implica tudo, como eu costumo dizer, na dose certa, com equilíbrio, então isto deixa de ser um problema. Eu acho que isso é mesmo um foco, porque, ou seja, o problema é esse mesmo, é a pessoa acha que não é o momento ideal porque para fazer essa mudança ela tem que parar de comer o que gosta, ainda por cima no Natal, tem que comer pouco, ainda por cima no Natal, tem que, não é? Ou seja, a solução que supostamente para elas funciona para esta mudança não é realista, muito menos nesta época de festividades que elas acham que não se enquadra de todo. E nós agora estamos a falar aqui para uma pessoa que, por exemplo, quer começar exatamente e eu não sendo que este é um momento mais atribulado, então não vale a pena começar. Agora queria
focar é numa pessoa que já começou antes, ok? Já começou aqui há algum tempo, mas que tem esta ideia de que, ok, agora vai chegar dezembro e eu vou estragar tudo aquilo que eu já fiz, todos os quilos que eu consegui perder, agora em dezembro eu vou ganhar isto tudo de volta. Não é? Portanto, com este medo, tal e qual como tu estavas aqui a falar há pouco, de que não é um jantar ou isso que vai fazer com que isso aconteça, não é? Portanto, Exato. Olha, Filipe, eu diria que em termos de estratégias e daquilo que faz sentido para a pessoa para lidar com esses momentos é, primeiro, acima de tudo, o planeamento, organização e planeamento. Não no sentido de a pessoa vai para um jantar de Natal com a sua marmita, não tem que ser isso, que ninguém... tá? Mas pensar, ok, deixa-me organizar a minha semana. Vou ter jantares de Natal? Vou ter quantos? Vou ter 1, 2, 3, ok. Em que restaurante vai ser? Será que eu quero em todos exagerar um bocadinho? Quero em todo comer a entrada, prato e sobremesa? Ou existe ali um específico em que eu quero a sobremesa e existe no outro que eu quero muito aquele prato? Ok, portanto, organizar, planear, ter a informação toda em cima da mesa para tomar essas decisões de uma forma mais informada, em vez de ser só deixar ir, chegar lá, ups, não tenho nenhuma opção que eu queira, não tenho nenhuma opção que se enquadre, estava a planear neste jantar, não me ceder e agora não consigo, por exemplo. Portanto, eu diria que, pelo menos no mês de dezembro, até chegarmos a esses dias, já podemos falar melhor sobre esses dias, mas é isso, é irem planeando, é manterem-se na rotina, é terem esses momentos, nesses jantares. Também já falámos muitas vezes sobre as técnicas em si, mas é o dividir a entrada, o comer um prato que tenha todos os componentes, o dividir a sobremesa, sei lá, vais beber um copo de vinho, ok, bebes um copo de água a seguir e depois voltas a beber um copo de vinho. O comeres com calma, portanto, estas estratégias todas continuar a aplicar nesses dias. E portanto eu acho que é muito isto, a parte do planeamento. Sim, porque se nós formos a ver, por exemplo, ok, nós agora falamos um pouco também em termos de macro, não é? Portanto que, ok, um mês ou uns quantos jantares não vai estragar todo o processo que nós já fizemos, não é? Mas isso também não significa que nós, por exemplo, se formos fazer um jantar ao micro, ok, se eu for jantar fora, não significa que eu tenha que, não é? Eu posso simplesmente também controlar aquele um bocadinho que eu como, não é? Portanto, exatamente como tu estás a dizer, ok, se vou ter 3 jantares, mas se eu vou àquele sítio e vejo que, ok, nada assim, não me apetece assim nada comer nada, ok, então se calhar não vale assim tantas calorias, então se calhar não vou estar ali a arranjar batatas fritas, banjar aqui calorias, se de facto não é algo que me apetece, só porque sim, não é? Portanto, e aí utilizar aqui esse jogo aqui a favor. E aqui deixa-me só acrescentar, Filipe, que realmente isto é importante, não é? Porque quando nós marcamos um jantar de Natal, a primeira coisa que as pessoas pensam é o pânico em relação à alimentação. Então acho que é importante lembrar o mais importante, que é nós vamos jantar porque queremos estar juntos. E a comida não deve ser o centro de tudo. E depois eu perceber que se me apetecer comer aquilo que as outras pessoas estão a comer, eu como aquilo que as outras pessoas estão a comer e é uma refeição isolada. Mas se me apetecer comer outra coisa qualquer, porque realmente me apetece ter mais cuidado nesta refeição, porque vou ter outro jantar em que me quero ceder, também está tudo bem. Ou seja, eu não tenho que ceder só para agradar às outras pessoas ou para achar que as outras pessoas vão achar que eu sou esquisita. Ou seja, que as pessoas também percebam que têm esta liberdade de vou ao restaurante, apetece-me comer uma sopa e um bife grelhado e um bocadinho de arroz, está tudo bem, não há problema nenhum, eu não tenho que não comer isso que me apetece só porque as outras pessoas não estão ruins. E outra coisa que é importante lembrar é que tu há pouco dizias que estamos a falar para alguém que já começou este processo há algum tempo. Então eu gostaria de lembrar que elas continuam a ser exatamente as mesmas pessoas que conseguiram fazer escolhas conscientes e mudar a sua vida até dezembro, ok? Elas continuam a ser aquela pessoa capaz de fazer escolhas, de estar atento ao seu corpo, de perceber qual é a escolha que realmente a faz sentir bem a cada momento e que não deixem de duvidar de si, das suas capacidades só porque dezembro chegou. Elas continuam a ser essa pessoa. Exato. Uma das coisas que eu gosto bastante de fazer que é colocar as coisas em números. Aliás, também é uma estratégia que tu também utilizas também bastante nas tuas consultas, que é colocarmos as coisas em números, não é? E isto acontece muito, por exemplo, na questão dos fins de semana, e aqui no Natal também acontece exatamente da mesma forma. Se a pessoa ao longo do mês de dezembro fizer
4 refeições por dia dá mais de 120 refeições, ok? 120 refeições. Se nós retirarmos 20 refeições naquele mês, e estamos a falar de 20 refeições, portanto 20 refeições portanto, podem ser 10 jantares, 10 almoços, portanto, o que é mais ou menos o normal que se calhar uma pessoa acontece. De um lado temos 100 refeições que nós controlamos e que nós conseguimos dominar, e do outro lado temos 20. Portanto, temos 100 e depois temos 20. Quer dizer, e colocando isto nesta perspectiva, acaba por ser, é pouco. Não são estas 20 que vão estragar completamente todo o processo que nós já fizemos até aqui, de vários meses, onde tivemos certamente mais do que 100. Portanto, o que é que nós temos que fazer? É controlar estas 100. Não é, por exemplo, restringir ao máximo as outras 20, ou tentar, não é, estas 100 é que, ok, é o voltar. E isto é que é importante nós transmitirmos, que é a tal situação de, ok, eu tive uma das 20, no dia seguinte eu vou ter logo a seguir uma das 100. E eu volto às 100. E eu não continuo a aumentar aquele número dos 20. Não, eu volto ao outro lado. E portanto, não continuar a fazer novamente a mesma situação, não é? De, ok, olha, pronto, fiz uma das 20, então olha, se não dá para fazer 120 refeições certinhas, então pronto, não, temos 100. E isso é que depois vai ser o problema, porque depois em vez de teres 100 versus 20, vais ter 120 mais, porque largaste a bola toda, ou seja, pensaste, ok, isto, se não me vou falhar ou sair da rotina, então agora vou sair em todas e pronto. E aí sim, 120 já vão fazer diferença, só que a ideia é encontrar esse equilíbrio. E para aquelas pessoas que estão a largar dezembro, só lembrar que é diferente eu começar do ponto em que estou agora ou começar a 31 com um conjunto de refeições em que eu perdi completamente o controle, não é? Ou seja, não é a mesma coisa começar do ponto em que estou hoje do que acrescentar aqui um conjunto de coisas más e depois começar em janeiro muito mais lá atrás, ok? Não é a mesma coisa. E trazendo outro clichê para cima da mesa, não é? Que importa muito mais. Desculpa, a nossa mesa. Eu tinha que fazer esta piada. Começar a trazendo para cima da mesa, que importa muito mais, não é? Assim, tudo aquilo que a pessoa vai fazer, que isto já de certeza já ouviram, não é? O que fazem de dia 31 de janeiro a dia 24 de dezembro, do que propriamente de 24 de dezembro a 31 de dezembro. Eu disse 31 de janeiro, mas era 31. Não, é isso, é aquilo que a pessoa faz o problema não é o que a pessoa faz entre o Natal e a passagem de ano, mas sim a passagem de ano e o Natal. Não é? É isso, mas a maior parte das pessoas precisam mais de ser relembradas do que propriamente nós ensinarmos aqui uma coisa nova. E é isto depois vem tudo desta busca insana de o truque que eu ainda não sei, o segredo que eu ainda não sei. Não, é isto. É isto. Porque é fugir ao desconforto. Eu quero sempre que haja uma solução mágica onde eu não tenha que fazer as coisas. Ou seja, Não é? Mas sem dúvida que é esta rigidez do tudo ou nada, ou tenho que seguir a dieta os 365 dias por ano e não posso ter nada para além do plano alimentar, ou então se eu tenho um bocadinho já não posso ter uma vida saudável, que as pessoas percebam que tudo pode existir. Aliás, o estilo de vida saudável compreende tudo. Tudo, sim. Mas eu acho que é muito essa tradição também que temos que ir fazendo e que está melhor do que há uns anos atrás, mas tem muito a ver com isso. Ou seja, este medo do Natal e das festividades e dos jantares e tudo aquilo que não é saudável vem desta cultura da dieta que nos diz que para emagrecer tens que passar fome, para emagrecer tens que cortar isto. Pronto, e enquanto isto continuar a existir, vai continuar a existir os medos destes momentos e destes jantares. Porque é impossível, não é? A pessoa fica bombardeada com essa informação. Portanto, eu acho que um bom truque é nós fazermos alguns episódios em que ficamos o tempo todo a olhar para a câmara a dizer não tens que cortar os hidratos. Não tens que cortar os hidratos. Que é para entrar e eles adormecem a ouvir isto. Momento de relaxamento, em vez de ter meditação, é tipo só o podcast, exatamente, o episódio e só ouvir desta. Só estas frases. É loop. Exatamente. Mas o excesso de informação é efetivamente um problema, porque hoje em dia toda a gente percebe de tudo, toda a gente sabe de tudo. E alguém que vai meia hora às redes sociais, houve uma pessoa a dizer que tem que cortar os hidratos, houve outra a dizer que tem que incluir os hidratos, depois vem outra a dizer que não pode ter jantares fora, vem outra a dizer que tem que cortar o álcool, ou seja, a pessoa é bombardeada
no espaço de meia hora com informações contraditórias que só aumentam ainda mais esta insegurança, não é? Por uma área que não domina, exatamente. Ou seja, como é que ela vai saber o que é certo ou errado? Sim. Sim, depois fica complicado. Boa. Meninos, vamos aqui só uma ronda de perguntinhas assim rápidas. Beatriz, qual é que é a comida mais inocente do Natal, mas que na realidade é uma bomba calórica? Pá, imagina, e folhosos e rabanadas não são inocentes. Nós sabemos que aquilo é uma bomba, né? Pronto. Portanto, esse. Tudo o que tenha tipo, se calhar, isso e depois frito, que seja tipo, não é? É carne, Se calhar, vai dizer mais. Sim. tem um bom açúcar e ainda é Sim, frito. sim, sim. E a massa em si, exato. Qual é que é o vosso preferido? Rabanadas. Boa. E agora, perguntando aqui, Ana, qual é que é o maior erro que as mulheres cometem nesta época? É o tentar fazer tudo de forma perfeita e tentar cortar tudo, sem dúvida alguma que vai levar a excessos. Yeah, aquela situação de, ok, tipo, vou ter agora depois do jantar de Natal, então tenho que cortar tudo antes, tipo, passar fome, fazer jejum. Yeah. Isso depois também acontece muito com o treino. Que é tipo, depois nos dias seguintes, é tipo, a malta voltou do Natal e parece que quer suar as rabanadas e quer suar tudo. Isso é castigo, depois vai tornar a coisa má. Mas mesmo na própria refeição, eu tentar cortar tudo, não é? Porque se eu tenho ali uma travessa de rabanadas à minha frente e estou a dizer não quero, o fruto proibido é sempre um mais apetecido. E depois, em vez de conseguires comer Vou comer 3 sobre o ato. Boa. Beatriz, qual é que é a melhor estratégia para não perder o controle? No dia, 24, 25, durante o dia comeres bem e chegares à noite e fazeres uma refeição. Desculpa, o que é Bem, é não te privares, ou seja, é não pensares do género, à noite vou comer aquilo tudo, então deixa-me não comer nada durante o dia. É errado, porque assim vais comer mesmo tudo em vez de comer só aquilo que fazia sentido para ti, aí que a tua saciedade permitia. Portanto, tu a fazer pequeno almoço, o lanche, tudo equilibrado, chegar à noite e tomar decisões conscientes, comer com calma, é aquilo que estavas a falar de ter um prato para um bocadinho de tudo, fazer um prato principal completo. Diria que essas são Isso foi no outro episódio, mas está tudo bem. Foi. Depois também é bom, porque as pessoas já sabem que têm que ouvir várias vezes para... Exatamente. Então, não tem que existir esta pressão do Natal ou de eventos sociais, simplesmente tens é que aprender a lidar com elas, porque elas vão acontecer em mais fases da tua vida. E se estás à espera do momento certo, esse momento certo nunca vai chegar. Ele só chega a partir do momento em que tu tomas a decisão de mudar. Muito obrigado por estares desse lado. Nós não fazemos qualquer tipo de anúncios e, portanto, se de facto gostaste deste episódio, ajuda-nos a chegar a mais mulheres e partilha. Muito obrigado por estares desse lado. Até o próximo episódio.